Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast, a gente sorteia um filme, debate temas inusitados, repletos de tiro a queima-roupa, mocinhos emocionados demais e policiais não muito ajudantes. Eu sou o Tonzeira e Dudu. O que você faria se o Terry Crews viesse do futuro, pelado, e pedisse as suas roupas enquanto você está conversando com seus amigos? Como é o Terry Crews, eu daria pra ele, com certeza, as minhas roupas, pra ele cumprir a sua missão. André, diga. Qual foi a última vez que você usou a lista telefônica pra quê? Caraca, lista telefônica. Olha, se eu falar pra vocês que eu usei lista telefônica no meu último emprego, antes do meu emprego atual, eu usava direto. Não é possível, sério? Opa! Não é possível. Quando a gente ia tirar foto dos formandos, a gente usava lista telefônica pra fazer todo mundo ficar da mesma altura. Ah, tá bom. É pra isso que serve mesmo. É só acho pra isso mesmo. Eu não lembro. Eu lembro, quando eu mudei pra São Paulo em 2007, certamente já não tinha lista telefônica, porque eu não lembro de ter em casa, então já não existia. Em 2007 você não recebia, né? Não recebia. Quando eu tava na faculdade, eu tinha lista telefônica. 2004, 2003? Até 2004. Eu recebia na porta de casa lá. Por aí, mas usava pra pedir pizza, tinha que olhar na lista. Tava na transição, né? Marina, se você pudesse voltar no tempo pra impedir alguma merda no mundo, o que você faria? Olha, eu acertava uma facada, mas acertava ela direito. Olha aí. Enfiar e rodar. Tem que rodar a faca. Nessa espetar. Eu trocava a faca por alguma coisa que na hora que você enfia, ela abre, assim, sabe? Mas ia ser uma beleza mesmo. Tom, vamos ver se a gente tá conectado, hein? Minha Brasília amarela tá de portas abertas pra onde a gente se amar. Não? Coisa boa, hein? Continua. Canta! Tá bom. É que você tinha que falar Zezinho 7 notas. Aí eu tinha que continuar a música. Não, eu dei 37 notas. Não é pra você adivinhar a música, é pra você cantar o S. Perdeu a vez aí de responder. Eu não tenho certeza, mas é Peládios em Santos. Ai, peraí que meu fone caiu. Aí, maravilhoso. Então é isso. Vamos jogar um monte de milho de pipoca dentro de um caminhão cheio de gasolina e explodir esse caminhão. Sessão aleatória. Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais robótico da Baixa Podosfera. Esse aqui é o segundo podcast mais ouvido pelos robôs exterminadores que voltam no tempo para 1984 para arrumar treta com garçonete. Porque esses robôs que voltam, né, dos anos 80, eles têm que ter o contexto dos anos 80. Os caras não podem voltar na loucura sem saber, né, como é que fala, como é que se veste e tal. Então o podcast favorito deles é o 80 Watts, o podcast lá do nosso querido amigo Xi, né, que é um especialista nos anos 80. E é o Aleatórier número 1. E é conteúdo obrigatório para todos os exterminadores aí que voltam no tempo. E o segundo podcast favorito dessa galera é o Sessão Aleatória, porque a gente já trouxe o Xi aqui no nosso episódio 13, onde a gente fala do filme Cegos, Surdos e Loucos, que é uma maluquice do caramba nos anos 80, e a gente troca uma ideia sobre vários aspectos do entretenimento dessa época remota. A gente fala de seriados, de dublagem, de clichês da época, não sei o quê. Inclusive, nesse episódio, eu argumento que nós somos viajantes no tempo.
que a gente teve nos anos 80 e a gente tá aqui hoje. Então a gente viajou no tempo, agora a gente viajou pra frente, que não é uma grande vantagem, mas... Então, antes da gente viajar pra outras épocas remotas, com os nossos assuntos aleatórios, a gente começa sempre, né, o nosso assunto falando de um filme. E o filme de hoje é O Exterminador do Futuro, um clássico absoluto da ficção científica que revelou para o mundo não só um dos maiores diretores da história de Hollywood, como um dos maiores astros de ação de todos os tempos. Esse filme vem da lista do Lorde Tonzeira. Milord, conte-nos aí por que você selecionou O Exterminador do Futuro para sua lista de indicações. Eu pensei numa sequência de sugestão de filmes, de franquias, mas assim, eram puta franquias de sucesso dos anos 80. Pra dar a minha lista completa, pra dizer que foi sorteado o Exterminador do Futuro, eu coloquei Indiana Jones, De Volta pro Futuro e Caça-Fantasmas. Só tapa. Pô, lista de respeito dos anos 80. Tá aí, maravilhoso então. Bora então pro filme. Ó, O Exterminador do Futuro é um filme de 1984, dirigido por James Cameron, com roteiro do próprio James Cameron, Gale Anne Hurd e William Wisher. O James Cameron é um dos diretores de maior sucesso de Hollywood, tava bem no início de carreira. Esse foi o segundo filme que ele dirigiu. O primeiro filme do James Cameron, vocês sabem qual foi, não? Queremos saber. Foi Piranha 2, Assassinas Voadoras, de 1982. É Sharknado com peixe pequeno. Caraca, 2 anos depois, ele fez Exterminador do Futuro? É, isso aí, foi o segundo filme dele. Alguém assistiu Piranha 2? Não assisti nenhum, bem. É, então, Vai que é bom. ninguém sabe. Ninguém nunca vai saber, porque... Mas deram um budget bom pro cara pro segundo filme. Se deu uma projetada no cara, se o cara recebeu um budget, é porque pode ter sido um sucesso. É, então, a gente vai falar de como que ele arrumou o budget desse filme. É uma história interessante. O James Cameron é um cara que não tem escrúpulos na hora de pedir budget, né? A gente já falou sobre isso. É, fica aí, ó, sugestão pra pessoal ouvir o nosso episódio número 27, onde a gente fala de Avatar. E a gente fala um bocado aí sobre o nosso amigo James Cameron, né? Só que aí já em outra fase. Aqui ele tá na fase, né, pré-James Cameron, rei do mundo. O filme estrela Linda Hamilton no papel de Sarah Connor, o Michael Biehn no papel do Kyle Reese e Arnold Schwarzenegger no papel do Exterminador. A Linda Hamilton era uma atriz de TV e ela tinha recentemente começado a carreira no cinema, um filme chamado Colheita Maldita. Ó, Colheita Maldita é bom, hein? Clássico. Mas a carreira dela nunca decolou, né? Ficou nessa de Sarah Connor aí mesmo. O Michael Biehn é maravilhoso. E sabe qual é a estreia dele no cinema? Exterminador. Não, ele estreou no Grease. Ah, não acredito. É uma cena que eles estão jogando basquete e ele toma uma bolada na barriga do Denis Zuko. Mas ele nem é acreditado, tipo, porque ele é um extra, ele não fala nada. Ele só aparece, toma uma porrada e sai de cena, entendeu? Olha! Só que esse cara colou no James Cameron, né? Depois ele fez lá o Hicks, do Aliens, o Resgate. E fez um outro papel lá no Segredo do Abismo, que também é do James Cameron. E ele fez um outro filme legal também, que é o Tombstone. Vocês já viram esse? Filme de faroeste? Com o Val Kilmer. E com o... O Kurt Russell também. Não, esse é outro filme. Bom, mas no último episódio, eu dei aqui uma notícia triste. Não sei se vocês vão lembrar disso, de que o IMDB não tinha mais a sinopse em português. Vocês lembram dessa história? Essa é verdade. Ficou meio abalado. Isso, a gente ficou abalado, né? Nem dormi direito. Mas olha só, do mesmo jeito que semana passada não tava funcionando, agora tá. Apareceu Voltou. a sinopse do IMDB de novo. Muita gente deve ter reclamado, os aleatórios, os nossos ouvintes. Muita gente deve ter feito uma campanha. Pra subir o maior banco de dados de filme de novo. Hashtag queremos sinopse em português. Pra provar que essa sinopse que eu vou falar que é do IMDB de verdade, essa aqui, né, não sou eu fingindo de IMDB. Isso aqui é do IMDB de verdade, porque tem o certificado de autenticidade. Porque o IMDB ele tem um estilo próprio, né? A gente sabe qual é a sinopse do IMDB. Então a sinopse é o seguinte: um indestrutível robô enviado de 2029 a 1984 para assassinar a uma jovem garçonete que vai ter um filho que vai liderar uma guerra contra máquinas, mas um soldado humano também é enviado para protegê-la. Olha aí! É isso aí! Palmas! O IMDB que voltou com tudo, hein? Nem se a gente tentasse, a gente era tão ruim assim. Não consegue Não tem como, voltou com tudo. Voltou em altíssimo nível. protegê-la. É Excelente. proteger a orelha. Tutu. Agora, tirando essa loucura aqui da grafia que os caras usam, eu vou te falar que esse sinopse aqui tá 85% correto, viu?
Só faltou colocar o nome dos personagens aqui. Então, a minha sinopse vai ser um remake da sinopse do IMDb. O indestrutível robô, que é o Arnold Schwarzenegger, é enviado de 2029 a 1984 para assassinar uma jovem garçonete, que é a Sarah Connor, né, a Linda Hamilton, porque ela vai ter um filho que vai liderar a guerra contra as máquinas. Só que eles mandam também um soldado humano, que é o Kyle Reese, né, o Michael Biehn, pra proteger a Sarah Connor. E é isso o filme, não tem mais nada. E é um filmaço, mesmo sendo só isso. Não precisa de mais nada. Alguém não tinha visto? Não, né? Todo mundo aqui já viu esse filme 20 Eu não tinha visto. Não, eu achei muito estranho. Não, como assim, então? Peraí. Eu não tinha visto. Mas aí o Tom falou assim, eu não vi o 1 porque só passava o 2 na época. Como você assistiu o filme 2 sem ver o 1? Eu tenho toque com isso. Não, porque não é assim, né? Hoje em dia tá tudo bem. É fácil você pegar e falar, não, agora eu vou assistir o 1 então. Não. Na minha Qualquer locadora época, tem você tinha que contar com a sorte É verdade, tem isso mesmo. de pastar o cinema em casa, não Uma é? locadora. Toda videolocadora tinha todos os filmes. Eu morava na Coab 2, Dudu. Não era tão fácil assim, não. Ô, Dudu, eu tenho minhas dúvidas se a gente tinha visto esse filme antes de ver o 2. Não, eu vi. Claro que eu vi. Eu não sei, cara. Você lembra quando a gente vai ver junto esse filme no cinema? Sim, essa história é maravilhosa. É, história Porque muito o boa. seu pai, uma pessoa muito tranquila, até demais, Isso. pegou a gente pra assistir o Exterminador do Futuro 2. Aí fomos nós pro BH BH Shopping. Isso aí. assistir o Exterminador do Futuro 2. Tinha o horário do cinema e a gente foi. O horário do filme, se fosse, sei lá, vamos supor que fosse 3 da tarde, que era uma matinê. Eu acho que era à tarde, era isso mais ou menos isso, não era o finalzinho da tarde, que Que seja. hora que ele passou pra pegar a gente? Umas 15 pras 3, mais ou menos? Isso, por aí. Do Santo Antônio até lá, dava o quê? Uns 30 minutos. Só que naquelas rotatórias do BH Shopping, ele errou 3 vezes. A entrada, ele virava sempre antes do shopping. E aí a gente ficou caindo nas outras avenidas e voltando 3 vezes. Chegamos a tempo, conseguimos comprar os ingressos, mas aí tava lotado e a gente teve que sentar separado. Ninguém sentou perto de ninguém. É porque era a época que não tinha lugar marcado, tinha nada, né? Você chegava no cinema. E não tinha como comprar pipoca, não tinha nada. A gente chegou correndo e já tinha começado. Já tinha começado, eu lembro A gente disso também. chegou na Já tinha sala começado. escura, isso Já tava aí. rolando. Vocês já viram aquele filme Férias Frustradas? Acho que é o 2, que eles vão pra Europa. O da Europa, é o 2. Tem uma hora que eles estão... Ai, daquela Eles ficam na rotatória. Isso, e da girando Itália. 500 vezes. Exatamente. Exatamente. Foi tipo aquilo. Foi isso, Ficou foi tipo um isso. dia inteiro rodando. Exatamente. Tentando entrar no shopping. Rodando pra chegar lá. Mas diz aí, Tom, você tava contando a história aí, a gente te interrompeu. Fala aí. Não, e aí não era tão acessível assim. Eu lembro que eu assisti o 2, beleza. O 2 passou em tudo quanto é canto, era uma gigantesca produção. Acho que Não, o 2 foi uma febre mesmo. aquela cena daquele vilão doido que era de Metal líquido. dele se refazendo, que era copiado do Michael Jackson. Ah, pronto. Tá certo. Olha só, você está chafurdando nos prequels do Sessão Aleatória, cara. Isso pode dar ruim. Não, tá tudo bem. Tá chafurdando, hein? Aí, quando eu assisti esse primeiro, agora, recentemente, eu falei, caraca, no 2 eles deram um upgrade legal na história, né? Mas é o que o James Cameron faz. É melhor em todos os sentidos. O James Cameron, ele tem uma ideia e aí ele espera um tempo pra ele poder realizar essa ideia de maneira maravilhosa. Ele não tem pressa. Tá, fica esse to-do aí no Avatar, hein? E no Titanic 2, que vai vir com tudo também. Não, mas no Avatar ele esperou 10 anos pra fazer o Avatar. Ele tava esperando. Exatamente, o James Cameron, ele tem a mãe de esperar pra ele poder entregar um negócio bem feito. Então, mas eu tô gostando bastante dessa proposta dele, porque o Titanic 2, então, vai vir com tudo. Marina, como é que foi a sua história com esse filme aqui? Conta aí. Eu não tenho história não, eu assisti com você o 1 pra gente poder ver o 3. Eu usei a lógica do Dudu. A gente ia ver o 3, então a gente assistiu o 1 e o 2, você não lembra? 3? Não foi o 3. Sim, a gente assistiu o 3, quando saiu no cinema. 3? Mas o 3 é mais antigo. O 3 é que eu roubou uma mulher. O que a gente foi ver no cinema não foi o 3, foi o 4. Salvation? Não, o que a gente foi ver é o que tinha o Dr. Who. Dr. Who? Doctor Who? Porque tem o Arnold Schwarzenegger velho, gente. Qual que é o último aí que tem o Arnold Schwarzenegger velho? Nossa, mas vocês viram Gênesis? Não, esse que você tá falando é o 5. Não. É o 6, é o Dark Fate.
Tem nossa, tudo ruim também. Você foi no isso? cinema, Tem, velho? tem tudo isso. Tem tudo isso. Então. Tem tudo isso e muito mais, né? Eu sei que eu queria assistir um filme desses, que eu não sei qual que é. Aí você falou assim, tá, que pra você entender, você tem que assistir pelo menos 1 e o 2. Eu falei, ai, tá bom. Aí a gente assistiu o 1 e o 2. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. O exterminador está lá fora. Não dá pra negociar com ele. Não dá pra argumentar com ele. Ele não tem dó. Não tem remorso. Não tem medo. E absolutamente nada irá detê-lo. Bom, gente, vamos falar um pouco então da produção aqui desse filme. Vamos! A história desse filme começa quando o James Cameron tava fazendo lá a divulgação do filme da Piranha 2 lá, ó, na Itália. Piranha! Piranha. E ele pegou uma gripe lá qualquer, teve uma febre altíssima e começou a ter umas alucinações. E diz que nessas alucinações dele, ele começou a ver um esqueleto metálico segurando uma faca de cozinha se arrastando de uma explosão. Uma alucinação Deus, gente. bem Nossa, específica, né? gente. Aí o James Cameron, ele era muito fã do John Carpenter, que é um diretor clássico de filme de horror, né? Daqueles bem gore mesmo. Inclusive, ele dirigiu um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é o Enigma de Outro Mundo. Filmaço. muito bom. Tem tantos filmes favoritos de todos os tempos que a gente até perdeu a conta. Não, tem vários. O aleatório tem que sair anotando. Olha só, aí o James Cameron usou esse sonho maluco dele como base para um filme no estilo do John Carpenter, né? Ele queria fazer um filme de horror bem barato, assim, baixo orçamento, naquele estilo sangrento, bem gore e tal. Daí ele elaborou esse conceito e mostrou pro agente dele. Tô com essa ideia de fazer esse filme aqui, me ajuda aí a arrumar a grana. E ele botou o robô no meio, o sonho do robô no meio. Ele pegou o sonho do robô e ele bolou a ideia desse filme, entendeu? Falou, vou fazer um filme aqui sobre um robô, não sei o quê. Tá. E o agente dele achou uma merda. Porcaria isso aqui, joga fora esse negócio. Eu vou te fazer o favor de não conseguir dinheiro pra você fazer essa merda. Aí o que o James Cameron fez? Mandou o cara Ele falou assim, embora. ó, vamos pensar no Piranha 3. Não, ele demitiu o cara. Ele falou, não, o filme é excelente. E foi escrever o roteiro do filme. Aí ele conta que, inclusive, uma das grandes influências dele, quando ele tava bolando essa história aqui, foi o Mad Max, de 82. Olha, Convite aí pro pessoal escutar o nosso episódio 28, que a gente fala sobre o Mad Max Estrada da Fúria. Você escuta o 27, que é do Avatar, já escuta o 28, que é do Mad Max. Conta um pouco a história daquele filme lá. E aí, ó, no roteiro original do James Cameron, eram 2 exterminadores que voltavam pro passado. Então, um que é o exterminador que a gente vê no filme, e o outro era um modelo muito mais avançado, feito de metal líquido, que era indestrutível por armas olha convencionais. aí o James Cameron, como é que ele faz? Ele tem a ideia, só que se ele não conseguir fazer a ideia que ele quer, ele não faz. Ele só vai fazer quando ele conseguir. Foi isso que aconteceu. Então ele sacou, falou, putz, cara, isso aqui não vai dar pra fazer com a tecnologia que a gente tem hoje. Então ele largou essa ideia pra lá, mudou o roteiro. Ele mal conseguiu fazer o Exterminador que a gente viu na tela já, né? A gente vai falar mais disso. Tosqueiro danado. Mas esse do metal líquido, ele largou pra lá e depois ele resgatou essa ideia lá no Exterminador 2, né? Aí ele fez o trem direito. Então, ó, ele colocou o roteiro debaixo do braço e foi tentar vender essa ideia pra algum estúdio lá de, né, algum produtor de Hollywood e tal. Ele acabou conhecendo essa Gail Ann Hurd. Ela é acreditada como uma das roteiristas do filme e ela era uma produtora que tinha sido assistente do Roger Corman, que é outro diretor clássico de trecheira de horror aí também. E essa mulher topou comprar o roteiro do James Cameron. Sabe quanto que ela pagou no roteiro? Exatamente. O quê? Ela comprou o roteiro do cara por $1. Mentira. Olha Tô só. falando. Ela pagou $1, só que ele vendeu, tipo assim, tudo bem, eu vou te dar esse roteiro aqui, mas com condição de que se ela fosse fazer o filme, ele seria o diretor. E aí ela começou a circular esse roteiro em Hollywood pra tentar arrumar, né, financiamento do filme. E aí conseguiram marcar uma reunião com o presidente de uma produtora independente chamada Hamdale Film Corporation. O James Cameron ficou maluco, falou, porra, eu tenho que convencer esse cara, né, a bancar o filme. Aí ele ligou pro Lance Henriksen, é aquele policial magrelo do filme. O filme tem 2 policiais lá, né? Tem o chefe da polícia e tem o outro policial. Fica lá com ele. O mais velho. Isso, esse cara depois ele fez o robô lá do Alien também. Aí o que aconteceu? Ele chamou esse cara, falou, ó, cara, a gente vai fazer uma apresentação lá pros caras, mas eu quero fazer um negócio assim que eles vão achar inesquecível. Se veste aí de exterminador e vai lá vestido de exterminador. Ele vestiu o cara, fez a maquiagem do exterminador, botou o cara lá de jaquetão
moletom de couro, óculos escuro. E aí, quando chegaram lá na reunião com os caras do estúdio, em vez de entrar o James Cameron na sala, entrou esse cara vestido de exterminador, que deu uma bica na porta, arrebentou a porta do estúdio, chegou lá com a arma na mão, olhando pra todo mundo, e sentou numa cadeira lá, e todo mundo ficou assustadíssimo, né? E aí entrou... Pra assustar, mas olha a ideia do cara, velho. E aí o James Cameron entrou e falou assim, aqui, galera, é isso aqui que eu quero fazer. Quero fazer isso aqui no cinema. E aí, vocês vão me dar o dinheiro? E os caras acharam genial. Porra, beleza, vamos fazer então. Então foi um sucesso a apresentação dele. Paga a porta aqui e vamos fazer. Paga... você teve que pagar a porta, né? Mas tudo bem. Aí os caras deram pra ele $4 milhões pra ele fazer o filme. 4 milhões fechou. O budget ficou assim. Então, 4 milhões foi o que os caras deram na mão dele. Ele gastou mais. O filme custou mais. Mas eles deram 4 milhões na mão dele. É o James Cameron, né? Exatamente. É o James Cameron, né? Se você dá 100 milhões pro cara, ele gasta 150. Se você dá 200, ele gasta 250. Isso, ele multiplica o seu gasto. É maravilhoso. O que você dá pra ele chama piso. Isso. É o mínimo que você vai gastar, é o que você põe na mão dele. E aí ele foi atrás do elenco. Pro papel do Kyle Reese, que é o herói do filme, né, o humano, a produtora queria um astro que tivesse, né, queria um cara que tivesse apelo, um cara famoso, que tivesse apelo nos Estados Unidos e fora também. E um dos produtores lá, desse estúdio, já conhecia o Schwarzenegger e mandou pra ele o roteiro. Só que o James Cameron não gostou da ideia, que ele achava que ia ser difícil achar um ator, porque assim, o Schwarzenegger, ele não era cara famosão, mas ele tava meio que despontando, entendeu? Porque ele tinha feito o Conan, então ele tava em alta. E ele falou, pô, eu vou colocar esse cara aqui pra ser o mocinho, mas eu quero botar um outro cara também famoso pra ser o Exterminador. Aí ficou esse impasse lá. O estúdio tentou o Sylvester Stallone pra fazer o Kyle Reese, que não topou. Seria uma coisa inacreditável. Seria inacreditável, mas assim... Stallone contra Schwarzenegger, mas... Nos anos 80, né? No auge. Não sei se ia funcionar. Mas assim, ele não topou, porque ele, né, achou o roteiro muito idiota, não sei o quê, e tentaram depois o Mel Gibson, que também tava em alta por causa do Mad Max, mas que também não topou, não. Aí eles arranjaram lá uma reunião entre o James Cameron e o Schwarzenegger. Falou, não, vai lá e conversa com o cara. E o James Cameron já tinha decidido que não ia dar o papel pra ele. Falou, mas cara, olha só, eu entendi porque eles não toparam. Porque o Kyle Reese, ele não é o herói do negócio. Ele é só o fio condutor ali que vai ligar a heroína até o robô. É, verdade, de certa forma. E o cara morre e tal, os caras ele não é o protagonista, né? Não é o protagonista. Ele é o herói, assim, de certa forma, mas ele não é o protagonista. O robô chama muito mais atenção. Isso. E a mulher fugindo ali e tal, sofrendo. O protagonista, de fato, é o robô. É o Schwarzenegger ali. É por isso que os caras bambambam não quiseram. É, faz sentido. Mas olha só, aí o Cameron foi lá conhecer o Schwarzenegger e já tinha decidido que ele não ia dar o papel pro cara. Ele falou, puta, eu vou lá pra me livrar desse cara. Ele já tinha decidido, inclusive, que ele ia arrumar uma briga com o Schwarzenegger e ia voltar pro estúdio falando assim, ó, o cara é escroto e eu não quero fazer filme com ele, não. Mas, chegou na hora, o Schwarzenegger foi, tipo, mega carismático, entendeu? E foi... Não, o Schwarzenegger, ele é fantástico, ele é carismático, ele sabe, ele é simpático, ele sabe conversar, super humilde. Super simpático e deu um monte de ideia pro cara, tipo assim, porra, cara, vamos fazer o filme desse jeito, o seu, né, vamos fazer o Exterminador assim, assado e tal. É, ele comprou a ideia e tal. Comprou a ideia e o James Cameron ficou maluco, falou, cara, porra, beleza, então assim, ele não vai ser o Kyle Reese, mas ele vai ser o Exterminador. Só que, curiosamente, eu li também que tem várias entrevistas do próprio Schwarzenegger falando que ele não tava botando muita fé no filme. Ele achava que era um filme, tipo assim, cara, é filme B, entendeu? Eu vou fazer lá numa semana, pagar aqui meu aluguel. É o filme do cara do Piranha 2. O Schwarzenegger, na real, ele queria dissociar a imagem dele do Conan, porque ele tinha feito muito sucesso com o primeiro Conan e ele já tinha fechado pra filmar o segundo, Conan o Destruidor. E ele tava com medo da imagem dele ficar muito associada com esse negócio do Conan. Então ele falou assim, eu vou fazer um filme aqui no meio do caminho, diferente. Esse Schwarzenegger não é trouxa não, gente. Esse cara gerenciou a carreira dele muito bem. Então ele já tinha pensado nisso. Esse cara virou governador por 8 anos de um país que não é dele. O cara virou governador, cara. É verdade. Isso. É o país onde ele não nasceu. Ele mal falava o idioma. E ele também achava que esse filme, ele falou, cara, esse filme é tão pequeno, tipo, são tão baixo orçamento que, na real, assim, se der tudo errado, não vai fazer tanta diferença na minha carreira também. Então, assim, ele só queria meio que, vou fazer esse filme aí. Só que
ele conta que depois que ele viu os 20 primeiros minutos, o primeiro corte que os caras fizeram, ainda não era o filme montado, mas quando ele viu nas primeiras cenas, ele falou, cara, não, isso aqui é alguma coisa diferente. E vai ser muito maior do que todo mundo tinha imaginado. E acabou que foi mesmo. O filme custou 6 milhões e meio, James Cameron, tá aí, Dobrou Dobrou a meta. mais de 50% a mais, mas ele rendeu 78 milhões. Só que o lance foi o seguinte, ele foi lançado fora da época dos blockbusters. Você tem os blockbusters que saem no verão e os que saem no Natal. São as duas épocas, né, que você lança os grandes filmes lá de Hollywood. Esse filme saiu no meio, saiu em outubro, entre as duas datas, né? Foi estratégia dos caras para não concorrer com os blockbusters. Agora, é essa lista que o Tom falou aí antes. Tinha saído nesse ano o Caça-Fantasmas, Indiana Jones e o Templo da Perdição, que já era o segundo, Gremlins e o Tira da Pesada, entendeu? Esses foram os filmes que saíram nos blockbusters do ano. Então, assim, não tinha como concorrer com esses filmes. E como todos os ouvintes do Sessão Aleatória já sabem, o episódio 87 é o episódio de um Tira da Pesada. Então, vai lá no episódio 87 e escuta lá, um Tira da Pesada. É isso aí. Para não haver repetição, você que tá chegando agora, que já ouviu o episódio 87, foi de muito sucesso. Por isso que você resolveu voltar na sua playlist para assistir esse filme. E aí, como eu sabia que isso ia acontecer com você, aí eu poupei de colocar um Tira da Pesada nesse playlist, que é para não alterar e criar múltiplos universos. Entendeu? Isso, porque, né, que tudo a gente tá numa linha temporal consistente. Pois é, e se você tá ouvindo esse aqui antes de ouvir o episódio 87, já assiste o Tira da Pesada, que já vai ter uma sessão aleatória sobre ele. Ó, então pra encerrar o assunto aqui, ó, esse filme também foi sucesso de crítica, inclusive ele é um dos poucos filmes que tem 100% de aprovação lá no Rotten Tomatoes. E esse filme deu início a uma das franquias mais lucrativas da história do cinema. Foram 6 filmes e uma série de TV, que é aquele Sarah Connor Chronicles. Chronicles, Isso. Sim. Além de estar porrada de videogame, livro, quadrinho, teve até atração no parque temático. Parece que tem um brinquedo do Exterminador lá no parque da Universal. Tem isso ainda? Tinha, não tem mais. Bom, a franquia já rendeu mais de 3 bilhões de dólares. E esse último filme aí, o Dark Fate, que foi o 6, ele era pra ser o primeiro de uma trilogia. E o filme foi tão merda e foi tão mal de bilheteria que os caras desistiram de fazer. Não, eu tô vendo aqui qual que é esse Dark Fate. Eu lembro do burburinho que teve, mas não sabia que o filme era ruim, não. É porque voltou o James Cameron, a Linda Hamilton. James Cameron voltou como produtor desse filme, É, né? Teve a Linda Hamilton, mas o filme é ruim. O roteirista dele é o David Goyer, inclusive, que é o cara lá do Batman Begins. É, então. Mas é ruim, adiantou nada. Beleza, gente, é isso então. Bora pro troféu? Bora. Bora pro troféu. Troféu aleatório. Vamos lá então, troféu aleatório. Dudu, define aí o que é o troféu aleatório para os nossos ouvintes. Troféu aleatório é você, sem ter nascido, saber que vai salvar a humanidade e a sua mãe é ameaçada e mesmo assim ela consegue salvar a sua vida e fazer você nascer. Olha aí, é isso mesmo. Realmente. Tá ótimo então, vamos lá. Começando então, Dudu, fala aí, qual é o seu troféu aleatório para o Exterminador do Futuro? O meu troféu aleatório é o troféu David Bowie de pintura facial pro punk de cabelo azul que tem uma marca de pneu no rosto, como se tivesse sido atropelado. Vocês viram esse cara? Gente, Logo no começo ali. 80 de filme. Tem uma não marca de reparei. Não, mas ele tem uma marca de pneu. Uma marca de pneu, na cara. eu não lembro reparei. disso. Mas é uma tatuagem? Não, é só pintura mesmo pra ele poder sair andando. Parece que sim, mas acho que é pintura, pintura de guerra lá desses caras. Vamos aí, Tom, qual é o seu troféu aleatório? Eu quase escolhi isso Olha como só. meu troféu aleatório, porque esse começo do filme, ele é muito bom, inclusive a hora em que o Arnold Schwarzenegger joga o cara longe, e me lembrou aquele momento do Massaranduba, Massaranduba? do Cacete Planeta, que ele jogava uns bonecos de pano pra longe, ele faz a mesma coisa sim, nesse filme. sim. Ele faz a mesma coisa. Mas o meu troféu Marcos Pasquim dos anos 80 vai pro Popote, do Arnold Schwarzenegger. Popote? Popozão? O que é isso? Bunda.
Marcos Pasquim? É que ele fez o Kubanacan. É o pescador pelado, é. É um ator que aparecia pelado o tempo todo, e o Arnold Schwarzenegger apareceu com a bundinha de fora e o troféu vai pra ele. Popote Porra. Tá ótimo. Então o troféu é pra bunda do Schwarzenegger, é isso? é pro popote do Arnold Schwarzenegger, não é pro Arnold Schwarzenegger. Pro traseiro do cara, isso aí. Traseiro, Ainda bem que o Tom retaguarda escolheu do- o traseiro, né? Não foi o Mas não outro aparece, que né? apareceu. Não aparece. Aparece. Aparece? Claro. Parece? Aparece. Logo, quando ele vai encontrar com os punks, aparece. Balangando não aparece. Ó, Ah, isso aí eu não lembro, não. Pirula balangando? pirula. Não sabia. A não. gente vai falar mais sobre bola? isso. Continua, André. Aí, sabia. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vamos lá então, Marina. Qual é o seu troféu aleatório pra Pirula, quer dizer, pro filme Exterminador do Futuro? O meu troféu aleatório é o troféu Do You Believe in Life After Love? But after all is said and done, you're gonna be the only one. Oh, Do You Believe in Life After Love? De Nada Abala o Meu Permanente, que vai pra Ginger, que é a roommate da Sarah Connor, que usa o headset de cabeça pra baixo pra não abalar o permanente, entendeu? É verdade. É muito anos 80 aquilo, Então gente. ela usa o fone, tipo, no queixo, pra não poder bagunçar o cabelo, abalar permanente. Pra quem não sabe, aí, os aleatórios jovens, essa música que eu cantei é da Cher. A Cher é conhecida pelos seus cabelos diferentex. sit around and wait for you. Well, I can't do that. Ó, então eu vou dar o meu troféu, que é o troféu Madame Tussauds de melhor boneco de cera, que vai pro Schwarzenegger, bonecão de cera lá, que aparece naquelas cenas que mostra o Exterminador Ah, que ele arranca o olho. arrumando o olho, dá um close num Sim. boneco horroroso ali. Meu Deus, gente, o que é aquilo? Gente, mas pra época, funcionou. Não, era incrível. O stop motion do robô Isso. andando. O stop motion do robô, da parte da explosão não, é tosca, mas na parte que ele tá dentro do... O que é aquilo? Uma fábrica? Isso. E aquela parte é bem feita, aquilo ali é legal. Agora, essa cena dele tirando o olho, meu amigo... Eu não É posso duro, viu? concordar que pra época foi ótimo, porque eu não tava nem viva na época, então, whatever. Não, mas então, mas é Não, isso que eu mas queria é- falar. O stop motion pra 1984 tá bom demais. Stop motion foi bem feito. O stop motion que eu conheci era o Pingu. É, então. Também É, ué. Put stop motion também. Ai, gente, que ótimo. Então é isso aí. Então aí distribuídos troféus aleatórios que serão entregues por guaxinins com mochilinhas nas costas. Temos algum recado hoje? Temos recado hoje. Qual é o recado, Marina? O recado é: nunca se esqueçam de indicar os seus filmes no nosso baldinho de pipoca. Tá aqui, ó, no post do episódio, tá nas mídias sociais. Olha só, gente, é uma sequência que você não precisa nem se preocupar de como que vai ser, de mudar o futuro, porque o futuro é sempre o mesmo. Você coloca o seu filme no baldinho, assim que o seu filme for sorteado, automaticamente você vira um aleatório. Automaticamente. Você vê que não tem Olha só. instantaneamente. Na hora, você é um aleatório antes de você saber que você se tornou um aleatório, porque a gente demora pra gravar e editar essas coisas até ir pro ar, então tem aleatórios rolando neste momento. Então, se você quer se tornar um aleatório e ter acesso ao grupo exclusivo no Telegram dos aleatórios, que no grupo que ninguém fala nada, tá, gente? É o grupo onde a gente posta as coisas aleatórias que estão acontecendo durante a gravação. Ao vivaço esse aí, hein? Telegram ao vivaço. Estão vendo a bunda do Schwarzenegger aí, só pra eu saber? Não, mas eles já viram o Conan. Ah, eles estão vendo a bunda do Schwarzenegger. Não, eles estão vendo a piroca do Schwarzenegger, na verdade. Desculpa, Não, gente. Não fui eu que postei essa não, hein? Meu Eu Deus. só mostrei. mandou? É porque, ué, vocês perguntaram, falaram que não aparecia, aparecia, ué. Tá Ó, aí então, eles comprovado. estão vendo aqui Eles estão vendo o punk de com cabelo o azul, negócio eles estão no vendo a Ginger com o foninho. cabelo Isso. azul, pneu na Tem cara, o tem a brinquedo Ginger com do Exterminador do foninho, Futuro. tem o Exterminador Aí com teve pirula o do Conan, teve Exterminador, vários tá aqui. Conans, Doctor Tem o Who, Doctor Who é isso aí. lá no Então filme. assim, gente, isso você vai saber. Tá vendo? E você, que não é aleatório, não viu essa Fala foto. pra ele isso, Tom. Fala pra ele. O tamanho do cara. Vai lá falar pra ele. Hoje, Tom Velho, ele te dá uma coça. Imagina naquela época. Porra, imagina. Até cara. hoje. É isso, gente. Tornem-se aleatórios. Vem acompanhar esse grupo maluco que é o grupo exclusivo
dos aleatórios. E é isso. Maravilhoso. Então, vamos lá. Bora pros assuntos aleatórios. O exterminador está lá fora. Não dá pra negociar com ele. Não dá pra argumentar com ele. Ele não tem dó. Não tem remorso. Não tem medo. E absolutamente nada irá detê-lo. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Vamos lá, então. Assuntos aleatórios. Tom, começa aí. Qual é o assunto aleatório da semana? O filme de hoje, como falamos, foi lançado em 1984 e fala sobre um futuro distópico em que as máquinas estão em conflito com os humanos pela dominação do mundo. No meu novo bloco, Tá bem. chamado Devore os Livros. 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 Devore os livros? É igual o seu Madruga falava pro Chaves, se ele quisesse ser alguém inteligente, pra ele devorar os livros. Ah, eu não sabia essa história. Aí o Chaves ia lá e comia o livro. Ah, claro. Falaremos de um tema semelhante que logo me veio à cabeça num dos poucos livros que eu não tive as manhas de terminar de ler. Olha aí. 1984. Aê, clássico na literatura mundial. Por isso, eu corri atrás, fiz o dever de casa e tô trazendo aqui quentinho pra vocês o resumo e análise do livro para que vocês possam continuar tranquilos aí fazendo o vídeo de TikTok de vocês. Mas você leu? Terminei de ler. Pô, sessão aleatória mudando a vida das pessoas. O livro de George Orwell trata de uma distopia, cujo conceito gira em torno de um pensamento filosófico que caracteriza uma sociedade imaginária controlada por outros meios extremos de opressão, criando condições de vidas insuportáveis aos indivíduos. Numa distopia, o sofrimento humano é dado pelas sociedades regidas por regimes autoritários, como o fascismo, onde há falta de liberdade e esperança, vigilância constante, baixa qualidade de vida, desigualdade e condições ambientais adversas. Mas não é só isso. A tecnologia também é inserida nesse contexto distópico por representar uma forma de vigilância e controle social por parte do Estado ou de grandes corporações. No livro 1984, o mundo deu errado e o governo vigia absolutamente tudo o que os seus cidadãos fazem, controlando a informação, a memória e até mesmo a identidade das pessoas. Uma fábula sobre o totalitarismo contornado pelas tecnologias de vigilância. Olha o Foucault aí. É importante dizer aqui que o livro foi lançado em 1949 por Eric Blair, o nome original do George Orwell. E o Eric Blair era um cara que nasceu na classe média, que cresceu na classe média baixa inglesa, que lutou na Guerra Civil Espanhola e que pôde ver tanto a ascensão quanto a queda do nazismo e também a ascensão de Stalin na Revolução Russa. Acontece que, infelizmente, o George Orwell morreu 7 meses depois do lançamento do livro em 1984 e não teve a oportunidade de ver o livro se tornar um fenômeno atemporal. E esse livro conta a saga de Winston Smith, que é um cara simples numa sociedade londrina que foi devastada pela guerra nuclear durante a Segunda Guerra Mundial. Ele pertence ao partido e o seu trabalho é reescrever a história no Ministério da Verdade, que consistia em traduzir a história para o pensamento político do partido e do governo atual. No entanto, Winston, que era um cara ávido pela verdade e pela decência, seguia secretamente rebelde contra o governo. Durante sua trajetória, ele conhece Julia, que tinha um pensamento político semelhante ao seu. O Winston também passa a se tornar cada vez mais interessado na Irmandade, que era um grupo de dissidentes. No entanto, tanto Winston quanto Julia, que era a namoradinha dele, estavam sendo observados
constantemente pelo grande irmão, originalmente chamado de Big Brother. É o Boninho? Isso, O Boninho. o Boninho e o Thiago Leifert. É isso aí. Que era o dispositivo de vigilância que estava posicionado em absolutamente todos os locais da cidade. E lá ele vigiava tudo e todos e também transmitia uma propaganda política autoritária como um mecanismo de controle sobre o que as pessoas deveriam pensar, dizer e sentir. Em um dos rituais diários das pessoas, existia um cerimonial chamado 2 Minutos de Ódio, que é um baita nome de uma banda de hardcore, anota aí, hein? Consistia em fazer 3 grandes frases: guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Além disso, ele exibia símbolos contrários aos valores do partido, justamente para reforçar os valores de governo. Por isso que ele se chamava 2 Minutos de Ódio. Ô, Tom, me lembra aí, porque eu li esse livro há muitos anos, eu realmente não lembro detalhes, mas esse Big Brother no livro ele dá a entender, na verdade, que ele não existia, não tem um negócio assim? O Big Brother era um personagem fictício. Todo mundo achava que ele era o de verdade, né? Tipo o governante lá desse lugar. Depois dão a entender que, na verdade, ele era uma invenção daqueles ministérios lá da Isso. verdade, que negócio. Exato. Ele é como se fosse um personagem criado para ser um líder carismático que conduzia o governo, quando na verdade ele era conduzido por uma pessoa normal. Esse livro tem uma série de paralelos com V de Vingança. É verdade. Porque no V de Vingança tem, né? Esse também o presidente lá que aparece na tela e depois os caras descobrem E que ele é uma... e tem o apresentador de TV, que era tipo o da Atena, que eram caras diferentes, mas na verdade esse cara também era manipulado pelo político. Enfim. Quando o Winston acaba se tornando próximo de O'Brien, um oficial do partido e um membro secreto da Irmandade, ele acaba caindo numa armadilha. O Brian, na verdade, era um espião disfarçado à procura de criminosos do pensamento. Crime ideia, chamavam. Tanto Winston quanto Julia acabam sendo presos e enviados para o Ministério do Amor para uma reeducação com base na violência, assim como no filme Laranja Mecânica. Vou fazer um comentário rápido aqui que você falou do negócio do Ministério do Amor, é onde eles punem, né, a galera. Nesse mundo aí, eles têm esse conceito de que as palavras, elas têm um duplo sentido, né? Aquela ideia do duplo pensamento. O duplo pensar, isso aí. Então, assim, o Ministério da Verdade, na verdade, ele só mente. O Ministério da Fartura é o que faz as pessoas passarem fome. E aí o Ministério do Amor é o que pune todo mundo. É o Ministério do Meio Ambiente aí, do Salles aí, ó, que os caras faziam. O Ministério do Meio Ambiente que taca fogo na floresta, sacou? Tipo, é meio isso. Exatamente. Na cela 101, o Winston acaba cedendo dentro de um processo de tortura onde ele tem um ataque de pânico com ratos anexados à sua cabeça por um balde. Ele acaba gritando, cedendo à tortura e delatando a Julia como uma pessoa que acabou o levando a ter o pensamento rebelde. Quando ele é liberado, ele se reencontra com a Julia. Nenhum dos dois tem mais interesse relacional um com o outro. E a partir daí, tragicamente, o Winston acaba se apaixonando pelo grande irmão. E esse é o livro. Mas a análise é importante no seguinte sentido: dificilmente teremos um livro que estabelece uma conexão tão aflitiva com conceitos como a liberdade, controle, a censura, a expressão, o medo, a individualidade, o coletivismo, a função do Estado e qual a melhor forma de liderança social de uma maneira tão simples e tão sucinta. Este livro é um recado direto ao povo sobre o que pode acontecer caso você não preste atenção aos pequenos fatos políticos que ultrapassam o limite da autoridade. Assim como o Humberto Eco estabeleceu os 12 sinais de alerta de ameaça do autoritarismo no livro O Fascismo Eterno. E eu vou dizer quais são esses 12 sinais aqui para vocês. Vamos contar quantos que já estão rolando aí. Começando aqui, bingo. Vamos lá. O culto exacerbado a tradições. A tradicional família brasileira? Check. Check. A recusa da modernidade. Conservadorismo. Check. Urna Voto, eletrônica? impresso. Não pode urna eletrônica, não pode vacina, não pode nada. O desejo da ação antes da razão.
Bandido bom, bandido morto. Bandido bom e bandido morto é um olha aí, baita é. exemplo, Dudu. É, ótimo, isso aí. O medo é o diferente. Todas as minorias, talvez? Opa. Minoria, LGBTQIA+, nada pode. Um constante estado de ameaça. Olha o comunismo aí. Comunismo. O PT vai voltar. Eles estão distorcendo a mente das nossas crianças, querem transformar todas as nossas crianças em trans. É. A exaltação de uma inexistente vontade popular. É isso aí, as manifestações, a motociata, que tem toda semana aí com meia dúzia de 1 milhão 1 de milhão e motocicletas. 300 mil motos. Isso. O cara filma lá, tem 18. Oposição à análise crítica. Mas essa é a sua opinião. Isso é. Claro. E a liberdade de expressão? A obsessão por conspirações e culpados externos. É só o que tem. Oh, meu Deus. Ninguém China. deixa o cara É a trabalhar. China. É culpa da China. A China é o Congresso, é o STF, ninguém deixa o cara trabalhar. A proclamação de um líder super-homem. A gente já falou sobre o conceito de super-homem aqui. É o mito. Mito. Mas é isso mesmo. O controle e repressão da sexualidade. Ok, check, a gente já falou. Check. A linguagem limitada e repetida. Tá ok? Tá ok? Opa! E o PT? E o PT? E o PT? Tem E que o mudar PT? isso aí. Eu vim mudar, vou mudar isso aí que tá aí. Vou mudar isso que tá aí. O problema é a corrupção. E o apelo a uma classe trabalhadora frustrada. A classe média aí. Não pode fechar o comércio, que o brasileiro tem que trabalhar, gente. O Brasil não Isso pode aí. parar. Por isso, a inversão dos valores do Estado como guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força estão presentes na falsa frase de Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Olha aí. Quando vemos o governo negociando vidas pela propina de $1 por dose a cada vacina. É isso aí. Em nossa versão atual, o governo não é dono de teletelas que são impossíveis de serem desligadas e que passam o tempo todo te dizendo o que pensar por meio de propagandas e censuras. Então, vocês ficaram sabendo do negócio do aplicativo? Eles tentaram arrumar um aplicativo aí, um negócio de celular que... O aplicativo israelense lá, espião. Eles tentaram. Rolou isso mesmo. Tentaram, viu? Tô sabendo disso não. Mas fica pra próxima. Mas tanto no livro quanto no Brasil de 2021, o Big Brother existe. Não o Big Brother do Boninho, né? O outro. A mensagem de um risco constante e desejo de proteção de um suposto líder maior e forte, convalescido de tanto lutar, também é real. A única saída é a ação direta popular, porque ela é soberana, assim como o desejo de construir a história que deve ser maior do que qualquer um dos movimentos fascistas. É isso. Olha aí. Maravilhoso, Tom. Mas agora história não é obrigatória no currículo de educação, então Não é? Como assim? Mudaram também? Não, não é, já faz um tempinho já. história agora não é mais obrigatório no currículo infantil de educação. Não, mas nesse caso a culpa não é dele, hein? Eu vou ser justo aqui que a culpa é do Temer. Que é outro fascista do caralho também. Vou te falar, viu, gente? Mas, muito boa lembrança, viu? Excelente livro. Fica aí a sugestão. Inclusive tem um filme, vocês já viram? Eu nunca vi. Tem. Não é ruim, não. Com o John Hurt. Mas o protagonista do filme, o cara que faz o Winston, é justamente o cara que faz o governador no filme do V de Vingança. É, o John Hurt. o John Hurt. Isso aí. Que é o cara que o Alien explode o peito dele lá no Alien. É ele? É ele. Senhor. Ah, é verdade, É. ele, olha aí. Tá aí, então fica aí a recomendação. Vamos assistir e depois a gente, quem sabe, aparece aí numa das nossas sessões aleatórias. Beleza, Tom, maravilha. Excelente. Bora então pro próximo assunto aleatório. O exterminador está lá fora. Não dá pra negociar com ele. Não dá pra argumentar com ele. Ele não tem dó. Não tem remorso. Não tem medo. E absolutamente nada irá detê-lo. Gimme, 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 gimme that swing. Gimme that swing. Gimme that swing. Gimme, 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 gimme that swing. Gimme that swing. Gimme that swing. Vamos lá, Dudu. Oi.
qual é o assunto aleatório da semana? O Exterminador do Futuro, quando chegou em 1984 para encontrar a Sarah Connor, usou um recurso muito útil na época, que era a famosa lista telefônica. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa pérola da nossa infância e adolescência até. Sobre a lista telefônica a gente vai falar? Opa, por que não? Ah, Né? por que não? Tá bom. A geração Z tá aí pra aprender. Não sabe o que é. Sobre a lista telefônica. Não não faz sabe o ideia. que é. Era um Deixa eu Google contar pra vocês. analógico. Vamos lá então. Lista telefônica. A lista telefônica é uma publicação destinada à divulgação de informações sobre os assinantes do serviço de telefonia. E basicamente ela era composta de 3 seções principais: a lista de assinantes por ordem de nomes, lista classificada por produtos e atividades e lista de endereço por logradouro. Qual que era aquela amarela? A amarela era de serviços. Produtos e atividades. Produtos e atividades. Isso, que você procurava assim, encanador. Pizzaria. Precisa de encanador. Exatamente. Pizzaria. Isso. A gente tinha 2 listas. Era uma lista branca e uma lista amarela. Ou então era uma lista que ela era branca no começo e amarela no final. Eu lembro que a gente só pegava a de serviço e ignorava a outra, entendeu? Porque foda-se, eu não quero saber o telefone das pessoas, eu queria saber o serviço. Eu já usei a outra Então, também. porque aqui a gente tinha as páginas amarelas. Pô, mas não é a mesma Mas é coisa? isso. Mas era só isso, tipo, era tudo amarelo. Não, é porque tem dois livros. Mas vamos Vamos lá, chegar lá, vamos lá, então, vai lá. calma. Então, continua. e outra informação importante. Vai, O lá meu vem. pai trabalhava nas páginas amarelas. Mentira! Não é Olha possível, só, temos então, um insider calma, aqui. O Tom sempre Tom é tem alguém, insider. alguma relação É, aos nossos cara, ele assuntos sempre aí, tem pô. alguém conectado Sempre com os tem algo assuntos. relacionado. O meu pai trabalhava no departamento de marketing das páginas Então, depois amarelas. nós vamos Olha. querer saber das internas das listas lá das páginas amarelas. Vamos lá. Depois que foi inventado o telefone em 1876 e disseminado o seu uso, logo se fez sentir a necessidade por parte de quem o possuía para se relacionar com quem também tinha o telefone. Faz sentido. E aí surgiu a primeira lista telefônica do mundo, publicada em 21 de fevereiro de 1878, pela Connecticut District Telephone Company em New Haven, em Connecticut, nos Estados Unidos. Ela possuía apenas 50 nomes de empresas, escritórios e demais assinantes que tinham telefone. Olha aí. Essa lista não tinha o número do telefone, mas só o nome da pessoa. Ué, mas... É Só pra falar sensacional. que existia. Exato, ó, fulano Incrível. tem um É só pra telefone. falar quem que tem. tem telefone. Exatamente. Só pra falar que Mas eu existia. acho que faz sentido, Isso. sabe por quê? Eu acho que nessa época você não telefonava pras pessoas, você ligava pra uma central E a central te repassava, conectava com o exatamente. cara. Isso. Então você não precisava Não tem saber esse o número negócio de dele, ficar você precisava só discando. saber que ele tem o telefone. É isso aí. Então era uma lista pra falar que a pessoa tinha telefone, é isso? E é isso, que você pode pedir pra conectar com ela. Pra você saber onde você poderia ligar com aquele seu aparelho maravilhoso que você tinha adquirido ali. É, porque você chamava a telefonista e falava, eu quero falar com o fulano. Isso. É isso aí. Não tinha um número pra você ligar. Em 1880, em Massachusetts, é que passou-se a identificar os assinantes pelos números de telefone. No oeste americano foi editada a primeira lista em páginas amarelas, em 1883. E finalmente, em 1906, a Michigan State Telephone Company publicou um catálogo telefônico contendo a lista de assinantes impressa em papel branco e uma classificada com publicidade dos assinantes impressa em papel amarelo. Olha só, ela começou como toda amarela. Tem alguma explicação aí de por que tem esse negócio do amarelo? Talvez o amarelo seja um papel mais barato, não sei. Boa pergunta. Jamais saberemos. Em 1938, a AT&T encomendou uma criação de um novo tipo de fonte, conhecido como Bell Gothic, com o objetivo de ser legível em tamanhos de fonte muito pequenos quando impresso em papel jornal. É verdade, agora que ele falou que era papel jornal. Cara, era um papel muito... Era um A papel lista- super isso, fininho. Era papel jornal. Papel. Nossa, era horrível. E tinha um cheiro Tinha cheiro característico de lista mesmo. telefônica. Tinha. O mapa era de um papel melhorzinho. No início e no final, você tinha um mapa da cidade. O mapa ou o guia de rua? Mapa. Era um mapa, Tom. Não,
Não, tá bom, é que aqui era chamado de Guia de Rua São Paulo. Não, você tinha o guia de ruas que tinha a lista de ruas com os códigos, mas você tinha um mapa onde você olhava estilo batalha naval pra achar onde que tava aquela rua. Isso, porque na lista telefônica tinha isso também. Só que ele não era tão detalhado como o guia de ruas. Era o Google Maps da época. Foi olhando a lista telefônica, né, esse mapa da lista telefônica, que eu descobri a questão do centro da cidade de Belo Horizonte, né, que estados não cruzam com estados e índios não cruzam com índios. Isso, É é verdade. Então, pra você que não é de BH, você tem as paralelas que são os estados e as transversais, né, que são paralelas entre si, são todas nomes de índios. Tribos Tribos indígenas. Isso aí. E vamos agora pro Brasil. Olha só. No Brasil, a história da lista telefônica faz parte da história da telefonia. Em janeiro de 1881, foi instalada na rua Quitanda, no Rio de Janeiro, a Brazilian Telephone Company, a primeira empresa de serviço telefônico do país. E nessa mesma ocasião, a companhia publicou aquela que seria a primeira lista telefônica do Brasil, numa das páginas do Jornal do Comércio, na edição do dia 21 de agosto de 1881, cujo original se encontra na Biblioteca Nacional. Olha, dá pra procurar isso, olha que legal. A primeira lista telefônica. E para procurar os números de telefone, então a população recorria ao anúncio dos jornais. E a inclusão das informações de novos proprietários saía a cada início do mês. Então, cada vez mais ia aumentando aquela lista de acordo com as pessoas que iam adquirindo telefones. E eu lembro que a gente recebia, né, todo ano, né, uma atualização da Sim, lista. todo ano você recebe. Quem era assinante, né? Começou assim, né? Você era assinante. Você comprava uma linha telefônica antigamente. Você comprava a linha telefônica e imagino que isso te dava direito a receber. Te dava direito a receber, isso, exatamente. Porque eu lembro que de vez em quando Então, chegava uma lista nova lá, a gente falava, nossa, tá mais gordo esse ano, tá maior. Então, olha só. Foi dessa forma que a Companhia de Telégrafos Urbano Ferdinand Rod Co. publicou a primeira lista telefônica da cidade de São Paulo, com 22 assinantes, em 1884. Olha aí. A conexão. Não, 1884, a primeira lista. Não é seu pai, não. Não, tá falando do livro. Que livro? 1984. Tá bom, meia conexão. Meia conexão. Tá Esses bom. são os dois últimos ok. números. É 100 100 anos anos antes. Pronto. maluquice, tá bom. Com o aumento do número de assinantes, as listas deixaram de ser publicadas nos jornais e passaram a ser impressas pelas próprias empresas telefônicas. Com a mudança dos setores de telecomunicações após a instituição do Código Brasileiro de Telecomunicações em 1962, eles começaram a colocar regras na lista telefônica para padronizar. Certo. Em 1981 foi lançada a Lisbras, um dicionário para as listas telefônicas disponibilizado nos postos de serviços para possibilitar o usuário de encontrar em qual lista telefônica estava a relação de assinantes que ele estava procurando. Então tinha uma lista de lista telefônica, Tá bom. que era a Lisbras. Que beleza. É, olha só que bacana. E agora a gente tem aplicativos e versões online da lista telefônica. Mas com qual finalidade, gente? Porque hoje em dia... Aí você procura no Você Google, olha, né? gente. Você quer saber o telefone de... Aliás, ninguém nunca quer o telefone de ninguém. Se você puder ter um aplicativo que você peça as coisas sem ter que ligar, nossa! Só quem quer seu telefone é a operadora de telefone que quer te vender outro negócio de telefone. Só essa, galera. Aqui quem quer seu telefone é o seguradora de carro. É verdade, né? E a quantidade de papel que aquilo gastava, Nossa, gente. uma tonelada, absurdo. de papel. Era pesadíssimo, era muita coisa. Era um absurdo, imagina um troço isso. muito pouco Como prático. que era a né? produção disso? Assim, mas gerava uma grande renda pra quem editava, né? Pra quem vendia. Sim, porque por eram isso que o contratos Tom é provavelmente milionário. milionários, né? Mega contratos. Isso aí. Bom, fala aí, o que você conta aí de internos nas listas telefônicas? Então, o meu pai, ele trabalhava nas páginas amarelas quando ele estava no começo da sua carreira profissional, na área de mercadologia, Que era o quê? a área de marketing. Vender anúncio? Não, o meu pai, ele fazia mapeamento dos comércios na região. Pega um determinado setor da cidade, vai lá e dá uma volta e procurava pessoas interessadas em fazer a sua propaganda do estabelecimento comercial que fosse na páginas amarelas. Ah, tá, porque ele queria vender a página amarela, que era aquela onde tinha o anúnciozinho. Olha só. Só sei que ele foi mandado embora numa demissão em massa lá, onde meu pai sempre conta essa história. Um chefe lá, X, que ele nunca viu, entrou no departamento, olhou pra sala comercial e falou: daqui pra cá, tá todo mundo mandado embora,
daqui pra cá, não tá, mas arranja eles um lugar pra trabalhar no meio do escritório. Meu Deus, gente. Que Olha, isso foi assim. que isso, gente? Caraca, que loucura. Que beleza, é assédio moral nenhum, né? E foi assim que meu pai virou professor. Tá ótimo. Mais alguma coisa aí, Dudu? Encerramos. Não, encerramos. Maravilhosa história, então. Olha aí, quanta cultura. Lista telefônica. Bora, então, pro próximo assunto aleatório. O exterminador está lá fora. Não dá pra negociar com ele. Não dá pra argumentar com ele. Ele não tem dó. Não tem remorso. Não tem medo. E absolutamente nada irá detê-lo. Marina, qual é o assunto aleatório da semana? Vocês sabem que eu adoro regras, eu adoro coisas organizadas, eu adoro processos, eu sou bem pragmática nessas coisas. E assim como o Dudu já mencionou, e o Tom também, né, já premiou, inclusive, a gente viu pessoas peladas no filme. A gente viu mesmo. Opa! A gente viu pessoas famosíssimas, governador pelado. Beijo, São Paulo! Tristinho, chateado. Ele tava chateado, né? Ele não tava muito bem naquele dia. Pois é. E eu quero falar hoje sobre as regras reais das colônias de nudismo, para aqueles que amam estar pelados. Olha só! Olha aí, nudismo. Tem regra, não tem bagunça. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Vamos lá. As comunidades nudistas, como praticamente qualquer coisa que é associada a um estilo de vida naturista, é muito estereotipado. Tem muitas suposições e algumas até são verdadeiras e outras não. Então, eu queria trazer para vocês hoje algumas regras das colônias de nudismo, que são algumas das mais importantes. Eu não vou falar de todas, até porque eu não queria aprofundar na pesquisa e começar a trazer um monte de anúncio de gente pelada na minha timeline. Então, Você pesquisou como? E você colocou colônias de nudismo? então, e saiu... eu coloquei nudismo. Aí já apareceu assim, 10 resorts de nudismo perto de você. Eu, não, obrigada. Não quero. Já tá demais, né? Pra quem pesquisou escorte, Pois é. pra quem pesquisou arma, tá demais, né? Tudo bem, tem regras a serem cumpridas. Tem uma pessoa que fez essas regras. Tem gente que trabalha nesses lugares vigiando se você está cumprindo a regra. Tem. Ei, que trabalho horroroso. Puta, é o pior trabalho do mundo, olha só. Você não sabe, às vezes o cara gosta. A vocação do cara é essa, é vigiar pessoas peladas o dia inteiro. Você tem vigia de tudo. Você não tem vigia de escola que fica indo atrás de criança que tá colando chiclete debaixo da mesa ou criança que tá fumando no banheiro. Mas o cara vai ter que vai vigiar se a barraca tá armada, é isso? Isso não precisa vigiar, né? Calma, gente. Quais são as regras? Essas regras que eu tô trazendo são regras de boa vizinhança. São as regras de não é... Boa convivência. Não é uma lei. Ah, você vai ser preso se você fizer isso. Tá, entendi. Etiqueta. Etiqueta, de bom tom. Beijo, Tom. Deve ser a mesma regra que eles usam no swing, na suruba. Sim, sim. Não, aí é que tá. A primeira regra é: nudismo não é swing, não é sexual. Vocês vão entender. Calma, vamos lá. Tô falando a questão da boa convivência. Da organização, exatamente. Das regras não escritas. Não é bagunça. Não é bagunça. É, não é putaria. exatamente. Não é porque eu tô pelado, porque é bagunça. E nudismo não é putaria. Ainda mais porque eles fazem com pelo menos 300 pessoas, então o negócio tem que ser organizado. Tá preso Beijo, no negócio PDG. da suruba aí. Então vamos lá. É isso aí. Vamos lá. Algumas das diretrizes, regras, etc. para as colônias de nudismo. Uma delas é: não tem essa de lingerie, roupa íntima ou traje sugestivo. Não é suruba. Você não vai andar vestida de dominatrix, você não vai estar de calcinha sensual e cinta-liga, né? Existe essa etiqueta nudista. Tem um livro que chama The Well-Written Woman, que adverte, inclusive, possíveis visitantes de colônias de nudista. Não é só porque a tendência é estar pelado que você deve vestir algo muito sexy ou muito revelador. O movimento naturalista, né, o objetivo é de ficar nu e se livrar das correntes da sexualidade ditada pela sociedade e relaxar. Você tá indo pra uma colônia de nudismo, não pra um strip club. Tá bom, tá ótimo. Segunda regra: você tá numa colônia de nudismo, mas você não precisa estar nu. Isso é impressionante. A nudez não é obrigatória
obrigatória. Não, pra entrar aqui, tira a roupa, pode tirar, tira. Não é assim. Essa é uma regra meio esquisita, né? Pra quem escuta, assim, pra quem não tá acostumado. Mas esses resorts onde você pode ficar nu livremente não exige que você fique 24/7 pelado. Até porque, gente, faz frio, ou então bate sol. As roupas não são exigidas. A nudez é obrigatória em piscinas e jacuzzis e em decks de piscina. Mas tirando isso, você não é obrigado a estar pelado, mas você pode estar. Não é proibido. Recomendado, né? Não é proibido. Não é proibido, tá bom. Roupas de banho, inclusive, na maioria desses resorts são proibidas. Eu tô confuso então, peraí. Porque você não entra na água. Eu entendi. Você não precisa de sunga ou de biquíni, porque dentro da água você tem que estar pelado. Então você vai com a roupa normal. Você tira o bermuda e entra na água. Você tira a sua roupa e entra na água, mas tem que estar peladex. Ou você tá com uma canga, ou você tá com uma toalha. Na água, pelado. Alguns resorts descobriram que isso funciona bem para os iniciantes se sentirem mais confortáveis. Então, por exemplo, às vezes não precisa tirar tudo. Por exemplo, as mulheres ficam de topless. Tá bom. Pode ir fazer uma coisa light. É o que você se sentir confortável pra fazer. Essa regra aqui veio de um resort da Flórida e eu achei maravilhoso, eu queria incluir aqui, que é a regra não alimente os crocodilos. Tá. O que significa isso? E isso não é uma metáfora. Tem crocodilo no negócio? É, porque se você tiver nessas colônias de nudista que estão nessas áreas de reserva e áreas abertas, aparecem não só crocodilos, mas aparecem, por exemplo, chimpanzés, essas coisas. Não alimentem. Meu Deus. Não, chimpanzé não. Ah. Pera aí, calma. Chimpanzé, por que não? Que chimpanzé na Flórida? Aqui tá escrito chimpanzé. Se tem crocodilo? Não, gente, não. Ah, tá, é outra espécie de macaco, que seja. Não vamos render o macaco aqui, gente. A gente tá falando de gente pelada. Então eles recomendam que você não dê nada de comer para os crocodilos para que eles não frequentem aquela área para se alimentar. Gente, É, que é isso? Flórida, baby. Crocodilo eu entendi, mas tudo bem. O chimpanzé, a gente vai ignorar isso aí. A outra regra óbvia, quer dizer, parece meio óbvia, mas é importante ter em mente, não é pra fazer sexo. Em um ambiente de nudez, não é um ambiente para você fazer sexo. Você pode encontrar alguém que você gosta, tá deixando as coisas rolarem, tomou, né, umas bebidinhas, uns coquetéis, tão brincalhões, tá todo mundo pelado. Vamos começar. Não. Ah, não pode ter. Não, gente, claro que não. É Você tá... Não, eu sei, tô falando assim, não pode fazer sexo, mas... Ah, você pode dar um beijinho, mas assim, Entendi, tá. Não pode ter pegação, entendeu? Você não vai ficar de pegação. não são ambientes sexuais. Eu vou linkar essa regra com outra lá na frente, mas qualquer tipo de atividade sexual aberta é um não. Tá bom? Uma outra regra é, assim como diria o Guia do Mochileiro das Galáxias, você deve carregar uma toalha com você o tempo todo. Principalmente para que, se você for sentar em qualquer lugar, bota a toalha antes de sentar por uma questão de higiene. Você tá com sua bunda arrastando no chão o tempo todo. É, né? Foda. higiene, pois é, ué. Você entendeu? Imagina, alguém pisou no cocô do cachorro e pisou na areia e você foi lá e sentou em cima. Isso. É. Conectando com a regra de não pode fazer sexo, os ambientes de nudismo, você pode trazer as crianças. Crianças podem frequentar ambientes de nudismo. Esse naturalismo não é sexual. É sobre ser livre e confortável. Teve uma dona de um resort nudista chamada Barbara Hatton, que ela respondeu a algumas perguntas para uma revista e ela declarou que crianças são sempre bem-vindas. Os adultos são responsáveis pelo comportamento dos filhos e serão responsabilizados por qualquer má conduta, violação de regra ou dano. E aí a revista perguntou, mas é estranho para as crianças andarem por aí com um bando de adultos pelados? A resposta dela foi não. As crianças que vêm aqui foram criadas com um estilo de vida nudista. Então eles ficam confortáveis, eles não olham, não apontam, não encaram. Eles fizeram isso a vida toda. Esse aqui é a pegadinha do malandro. Antes de você sair mostrando as suas partes, certifique-se de que você está realmente em uma colônia de nudismo. Você não errou o endereço. Que vai que, Nudistas né? confundindo praias regulares com praias de nudismo acontecem muito mais do que vocês imaginam. Olha só. Portanto, Olha Que só. situação chata, cara. antes de tirar a roupa, olhe em volta. O cara chega ali, já fica peladão, fala, é agora. Nunca é demais ser cauteloso. No finalzinho, as regras de boa convivência. Não é pra encarar as outras pessoas.
Uma das coisas mais importantes pra lembrar pra uma colônia, uma praia de nudismo, é que ninguém quer ser julgado. A pessoa não tá lá pra ser avaliada. O objetivo é ficar nu num ambiente seguro e livrar-se do verniz da sociedade e ficar confortável com a sua pele natural. Portanto, é muito esquisito você ter uma pessoa estranha te olhando, boca aberta, te encarando. Claro. E esse é um ponto muito importante. Um ambiente nudista é um espaço seguro e não sexual. Se você tiver uma ereção, coloque-a de lado. Ninguém quer ficar olhando para as ereções das pessoas. Colocar de lado? Como assim colocar de lado? Coloca pro lado. Coloca pro lado com a toalha, lembra? Você tá com a toalha. tá você com a tá sua com a sua toalha. toalha ali, você dá aquela torcida. Não fica apontando nada pra ninguém. Ereções, acontece. Porque, assim, pode acontecer, o priapismo. E se né? você... Pode acontecer involuntariamente. E se acontecer com você, pega a sua toalha pra cobri-la. Ou se você estiver deitado, rola, vira de barriga pra baixo. Pra você não ficar com a barraquinha armada ali. Eu tô traduzindo literalmente. Se você não guardar o seu mastro, provavelmente será expulso da colônia, resort ou praia. Muito bem. Aqui, entre aspas, qualquer pessoa excelente. deliberadamente deitada ou andando com uma ereção óbvia está tentando chamar atenção para si mesmo. Exato. Com certeza. Outra regra é: não balance sua piroca como um babuíno. Voltando ao tópico anterior de membros latejantes, não importa a aparência da sua berinjela. Ninguém quer ver você batendo ela, balançando ela pros lados. Os naturalistas querem ambientes seguros pra escapar dessa pressão desnecessária colocadas sobre as pessoas pela grande mídia. Tá certo. A ideia de um homem obrigar as mulheres a olhar pra sua ereção ou olhar pra sua piroca reforça a cultura do estupro e vai contra tudo que o movimento naturalista defende. Se você tá caminhando pela praia, caminhe na beira da água, na borda da água, não vai caminhando pela areia. Pra você não ficar... Porque não só é mais refrescante, você tá lá mais pertinho da água, mas você evita chutar areia nas pessoas enquanto você tá andando. Ah, sim. E as pessoas estão peladas, né? Então se você chutar uma areia na pessoa, o resultado é muito pior. A frase é: não só é mais refrescante, mas você evita chutar areia nas pessoas. Aí o naturalista responde que é uma maneira educada de dizer que é impossível tirar areia das nossas fendas não mencionáveis. Ai, caraca. Então, por favor, pare de chutar areia. Só de você pensar que a pessoa vai ficar nua na areia, já é horroroso. Gente, velho. de Já, assim, biquíni na praia, você já tem areia até a alma. já é ruim, pois é. E a última regra, que também é mais do que óbvia, mas a gente vai reforçar aqui, porque esse é um podcast de família. Ninguém tem permissão pra tirar fotos. Não pode tirar foto em uma colônia de nudismo. Não pode tirar selfie. Não pode tirar foto de jeito nenhum. Não pode tirar foto de outra pessoa, mesmo que você tenha tirando foto de uma pessoa que está ciente de que está sendo fotografada. Fotos são proibidas, porque você não sabe quem vai passar no fundo, e as pessoas não querem ficar prestando atenção para onde tem uma câmera virada, justamente hoje em dia que tem câmera no bolso de todo mundo. Quer dizer, ninguém vai ter nada no bolso porque tá todo mundo pelado. Exatamente. Você não vai ter como guardar o seu Mas celular. o objetivo é escapar das imagens autoconscientes do corpo humano e, assim, é meio impossível se tiver alguém balançando uma câmera, entendeu? Então, fotos é um grande no-no. Então, se você quer ir pra uma praia de nudismo, se você quer aparecer pelado, é uma das coisas que o Schwarzenegger devia ter feito, né? Pergunta antes de chegar pelado na cidade se é de bom tom, né? Se essas pessoas estão acostumadas. Se não, leve uma toalha. Muito bom isso. É isso. Tá, aí fica essa lição de vida. Então a gente já sabe como se comportar numa colônia de nudismo. O que mais que a gente aprendeu hoje? Eu aprendi que tem duas listas diferentes. É verdade, Tom, você não sabe. Eu aprendi que a Marina tá tornando a vida dela aí muito arriscada com essas pesquisas que ela tá fazendo. Vivendo perigosamente. Eu aprendi que qualquer livro que o Tom lê, ele lembra do governo brasileiro. É isso aí. Eu aprendi que o Tom consegue fazer uma... Assim como nós fazemos a relação de um assunto aleatório com o filme, o Tom faz a relação do assunto dele com o filme e com o governo Bolsonaro. Com certeza. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau! Fim da sessão.